Como é bom saber que as nossas vidas, o nosso futuro, o nosso presente e todo o porvir está nas mãos de Deus. Está nas mãos dele. Esse mesmo Deus que diz que nenhum fio de cabelo cai sem que ele saiba, nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba, quanto mais a sua vida, quanto mais o seu futuro, quanto mais as suas necessidades. Ele está atento e Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que realiza curas. Amém? E é esse Deus que nós servimos. Você está animado para aquilo que Deus vai fazer essa noite na sua vida? Amém? Nós temos que ter expectativa daquilo que Deus fará. Imaginem essa cena. Pensem em vocês na sua casa. De repente alguém vem e te entrega um envelope. Certo? Um envelope muito bonito, um envelope com a aparência de ser caro. E alguém me informa que você recebeu um cheque de presente, um vale-presente, um cheque mesmo. Um cheque para transferir dinheiros, como os maias, os incas faziam na antiguidade. Talvez você nem saiba o que é um cheque, mas um cheque é um papel no qual o portador daquela conta corrente dá a outra pessoa o direito de receber, de retirar aquele valor no banco. Então imagina que você recebeu um cheque assinado por uma pessoa muito, muito rica. Você sabe de quem é aquele cheque e você sabe que essa pessoa tem muito dinheiro. Quando você recebe aquele presente, aquele envelope, você já fica animado. Opa, peraí, recebi um presente especial. Recebi algo de valor. E aí a abertura desse cheque, do envelope, está pelo lado direito. E você então começa a retirar aquele cheque de dentro do envelope. E você percebe que já tem um zero, depois mais um zero. E você ainda não sabe qual é o restante do valor. Mas você já percebe, opa, peraí. Pelo menos R$100 estão ali. Afinal, já tem 2 zeros. No mínimo, se tiver mais o número 1, já estou lá com um zero. Já estou lá com R$100. 00 vai ter mais algum número. E você continua puxando e vem mais um zero. Opa, não é mais 100, pode ser pelo menos 1000. Começa a puxar ainda mais, tem mais um zero. Opa, tá ficando quente o negócio, já é pelo menos R$100.000. E aí então você puxa mais um pouquinho e tem 6 zeros naquele cheque. 000.000. Você já começa a pular de alegria. Opa, que isso? Será que eu recebi pelo menos R$1 milhão de presente naquele cheque? E aí então você retira o cheque inteiro. E você percebe que só haviam zeros naquele cheque. 000.000,00. Se você chegar com isso no banco, o que ele vai te dar? Nada. Porque um monte de zeros não tem valor algum. Pode ser que tenha lá 1000 zeros enfileirados. Se apenas tiverem zeros, não haverá valor algum. Numa festa de final de ano da minha empresa, que eu trabalhava anos atrás, num banco, a gente tinha uma festa de final de ano e a nossa empresa, o nosso grupo se reuniu e cada um de nós estampou um número 0 nas costas. E somente nós, éramos lá na sede administrativa, sei lá, de 500 pessoas que trabalhavam lá pelo menos. E o nosso grupo de umas 10, 15 pessoas estava lá andando com um 0 nas costas. Alguns com um pontinho, uma vírgula e o resto tudo com zeros. E estávamos nós lá circulando pela festa e ninguém entendia por que aquelas pessoas tinham um 0 nas costas. Afinal, de que vale o número 0? Nada. O 0 tem esse valor, né? Nulo. Então, no meio da festa, houve uma comemoração para mostrar que a nossa equipe, a nossa empresa tinha batido uma meta lá gigantesca. E no meio da festa, nós fomos lá enfileirados, todos os colaboradores. 000.000.000,00. E no meio daquele momento solene, o nosso diretor da empresa, ele veio e se colocou à nossa frente. Só que ele não tinha um 0 estampado nas costas. Ele tinha o número 1 estampado nas costas. E quando ele entrou no negócio, quando ele entrou naquela apresentação, aquele monte de outros zeros passou a fazer sentido. Porque agora não éramos apenas zeros espalhados. Nós éramos juntos 1 bilhão.
Não por causa de um zero isolado, mas porque o número 1 veio e trouxe valor e significado a todos os outros zeros. Sozinhos não éramos nada. Mas quando o número 1 se colocou à nossa frente, nós recebemos o máximo de valor possível, porque o número 1 estava conosco. Em João 6, versículo 51, Jesus disse ao falar de si mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Simbolicamente, Jesus é este número 1 vivo que desceu do céu e se colocou ao nosso lado. Sozinhos não tínhamos valor algum, mas quando Jesus veio, ele veio até a nossa vida e tudo fez sentido. João 3,16, na versão da Bíblia A Mensagem, foi traduzido assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus enviou o seu número 1 até esta terra, para que ele pudesse nos dar valor, para que através dele recebêssemos a vida, para que através dele recebêssemos a cura, para que através dele recebêssemos propósito e significado. Talvez você, ao longo da sua vida, por tudo que já lhe aconteceu, você possa muitas vezes ter se sentido um zero. Talvez hoje você tenha entrado aqui nessa noite, neste lugar, se sentindo um zero, alguém sem valor, alguém sem significado, alguém sem importância. Talvez pessoas que você ama te disseram que você não tem importância. Talvez pessoas que você admira, que você tem como referência, lhe disseram que você não é nada, que você não tem valor, que você não serve para nada, que sua vida não tem sentido. Mas Jesus está aqui essa noite para entrar na sua frente, para entrar ao seu lado, para entrar dentro da sua vida e te trazer valor, te trazer significado. Porque sozinhos não somos nada, mas com Jesus todo o nosso valor é alcançado. Ele é a fonte do nosso valor. Ele é a fonte do nosso significado. E quando eu meditava nisso, eu lembrei de uma passagem, de um texto. Eu quero que vocês abram comigo, lá em João, capítulo 6. Nós vamos meditar neste capítulo agora. Eu te convido a segurar um pouco a sua Bíblia neste momento. Segure assim comigo, levante ela para um momento. E diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Ela é a verdade. Ela não muda, ela não falha, e ela é poderosa para transformar minha vida. Eu amo essa palavra. Eu medito nela. Eu me alimento dela. Eu me enxergo nela. Por isso eu posso dizer, com toda a convicção e ousadia, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. João 6, versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Logo Jesus viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que tivéssemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus ficou preocupado com a multidão que estava ali, porque as pessoas começaram a vir de todos os lugares para se juntar, para se alimentar da palavra, estavam sedentos para conhecer mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre essa palavra que estava transformando vidas. Estavam ali sedentos e famintos por mais de Deus. E nem se preocuparam com o que iriam comer. Eles estavam muito mais preocupados com as coisas eternas,
a presença do Filho de Deus ali na frente deles, ensinando essas verdades espirituais, era mais importante do que o que eles deveriam de comer, onde iriam dormir ou descansar. Eles esqueceram de se preocupar com a comida, porque perceberam que o que estava diante deles era muito mais importante. E ficaram lá, ouvindo. Estava tão maravilhoso que ninguém ao menos perguntou: e agora o que faremos? Foi Jesus que se preocupou com eles. E chegou para os seus discípulos e orientou: e agora? O que a gente vai fazer? Vamos então comprar pães, ir a alguma padaria? Mas estavam no meio do deserto. Não havia nenhum lugar grande o suficiente para comprar pães para toda essa gente. E mesmo que houvesse um mega hipermercado, uma mega padaria, nem teriam dinheiro suficiente para poder comprar comida para todas aquelas pessoas. Eram mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres, crianças. Era muita gente. Muita gente. Estavam ali Jesus e seus discípulos. E então Jesus questiona seus discípulos: e agora, o que faremos? E eles começaram a olhar para as circunstâncias. Começaram a olhar com os olhos naturais. E se deram conta de que não haveria o que fazer. Aos olhos naturais não tinha solução. Olhando naturalmente não tinha o que fazer. Era impossível alimentar aquelas pessoas. Não tinha jeito. Eles até preferiam: pessoal, vão embora, cada um vai para o seu canto, cada um se vire. Mas eles sabiam que se as pessoas fossem cada um para o seu canto, muitos iam desfalecer pelo caminho, pois não havia mais retorno. Tem muitos momentos na nossa vida que nós chegamos a um ponto de que não tem mais volta. A gente começa a entrar nas coisas de Deus, começa a se envolver, e muitas vezes nós percebemos que não tem mais volta. Não há mais como voltar a viver uma vida natural. Quando você mergulha na vida espiritual, não há mais como. Nós estamos tão envolvidos, estamos realmente vivendo o Evangelho, vivendo as coisas de Deus. Não tem mais volta. Como é que você vai voltar a viver uma vida normal, sem acreditar em Deus, sem servir a Deus, sem estar realmente colocando a sua vida à disposição de Deus, depois de tudo que você experimentou, depois de tudo que você vivenciou? Não há mais volta. Você pode até tentar viver longe de Deus, mas eu posso te adiantar, não tem como mais. Você sempre vai se lembrar de como era viver ao lado de Deus. E quanto mais você tenta viver longe de Deus, mais você se afunda. Não há como. Não há como nós vivemos longe de Deus. E que bom por isso. Só que chega um tempo em que a forma natural de viver não dá mais certo. Porque não há como você viver a vida de Deus de uma forma natural. Porque elas são incompatíveis. Chega uma hora que Deus vai te direcionar a momentos, a decisões, a situações que naturalmente você não tem mais como resolver. Que a força do seu braço não dá mais conta. Que a sua capacidade natural não é mais suficiente. Que o seu dinheiro, o seu trabalho não dá mais conta daquilo que Deus tem colocado no seu coração. De projetos, de ofertas, de forma como você vai abençoar o reino de Deus. Ou você, então, sendo chamado a viver realmente de uma forma plena o Evangelho, como ministro, como pastor, como evangelista, como missionário. Tem horas que não tem mais volta, você percebe que não dá mais para viver de uma forma natural. E sabe, Paulo, nas suas cartas, ele explica isso falando o seguinte, que existem as pessoas naturais, o homem natural. E ele fala que o homem natural não consegue compreender ou discernir as coisas de Deus, que para ele são loucura. O homem natural é aquele que não nasce de novo, é aquele que vive conforme os padrões do mundo. Conforme os padrões do mundo é loucura você dedicar tempo para vir à igreja, para ler a palavra, para orar, para adorar a Deus, para jejuar, ofertar, abençoar vidas. Isso é loucura. Naturalmente falando, é loucura. O homem natural não consegue discernir, não consegue compreender, porque para ele é loucura. Mas nós não somos homens e mulheres naturais.
Nós somos homens e mulheres espirituais. A nossa vida não é mais baseada, pautada no natural. Nós temos que ser pessoas baseadas no espiritual. E no mundo espiritual, o nosso limite não é o que nós vemos com nossos olhos físicos. O nosso limite é o que a nossa fé é capaz de crer. Amém? Nós não podemos viver baseado no que nós vemos ou no que nós sentimos. Temos que ser pessoas, homens e mulheres, baseados no que nós cremos. E o que você crê? Você crê no Deus do impossível. Você crê no Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus que tem todo o poder está dentro de nós. Ele habita em nós. Amém? E é esse Deus que nós servimos. Não estamos mais baseados nas circunstâncias naturais. Porque pode ser que você chegue hoje em casa, olhe a sua despensa ou entre no extrato da sua conta bancária e não tenha mais quase nada lá. E você vai pensar assim, não tem como eu viver o resto desse mês. Não tem como eu cumprir o que eu preciso cumprir na minha vida. Não tem como eu executar os planos para este ano. Eu não tenho capacidade para isso. Não tenho recursos para isso. Não tenho amigos para isso. E talvez, naturalmente falando, você não tenha mesmo. Mas glória a Deus que o seu chamado, que a sua vida não está limitada ao que você tem, ao que você vê, ao que você sente, mas sim aquilo que você pode crer. Você está entendendo? Naquele momento, naturalmente falando, não havia saída, não havia pão, não havia recursos, não havia nada que eles pudessem fazer. E como nós lemos nesse versículo aqui, no versículo 9, aqui está um rapaz, um jovenzinho, uma criança, com 5 pães e 2 peixes. Mas de que adianta isso para tanta gente? Agora eu pergunto, olhe um pouco para você, imagine a sua vida. Pare para pensar um pouco nas suas condições hoje. Senhor, eis aqui a minha vida. O que é a minha vida? O que são as minhas condições? O que é a minha carteira? O que é a minha conta bancária? O que é o meu nível de conhecimento hoje? Perto das pessoas que precisam da minha ajuda. Pense na sua família, pense nos seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Tantas pessoas que precisam de Deus, que estão longe de Deus, estão literalmente mortas espiritualmente. E o destino delas é o inferno. Não porque Deus não as ama, não porque Jesus não tenha morrido para salvá-las, mas porque elas desconhecem a salvação que há em Cristo. Pessoas estão vivendo vidas miseráveis, presas na prostituição, presas em vícios, presas em tanta miséria, presas em pecados, com demônios atormentando suas vidas. Pessoas pensando em se matar, pessoas desistindo da vida, muitas delas tão jovens, como nós vimos este ano passado, tantas pessoas que tiveram contato conosco, meninas, adolescentes, novinhas, cheias de vida, cheias de saúde, tentando se matar, porque acham que não tem mais saída, porque estão presas em pensamentos negativos. E nós nunca vimos uma geração como essa, tão perturbada emocionalmente, uma geração com tanta liberdade aparentemente, com tanto acesso à informação, acesso a tantas coisas, mas tão perdida, porque não encontram um propósito para suas vidas, não encontram um significado, se sentem vazias, se sentem um zero. E nós temos a fonte do significado, a fonte do propósito, a fonte da vida, que é Jesus que está em cada um de nós. Mas talvez você possa pensar, o que sou eu perto de tanta necessidade? O que sou eu perto de pessoas depressivas que tentam se matar? O que sou eu perto de pessoas enfermas que perderam a esperança de que o médico diz que não tem mais saída, que a doença é para a morte, que não tem mais volta? O que sou eu perto de uma mãe que vê os seus filhos entregue nas drogas ou entregue a vícios, entregues em vidas que você sabe que não tem futuro? E você pode pensar, o que eu posso fazer? Eu sou apenas uma pessoa qualquer que não tem muito conhecimento, não sou um pastor, não sou um ministro, não sou um evangelista, sou apenas
um membro de uma igreja qualquer. Como talvez aquele menino estivesse pensando que ele era apenas um menino qualquer, que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. O que é o meu nível de conhecimento em Deus, perto das necessidades que eu vejo à minha volta? Sabe que você pode pensar, talvez assim, na sua vida? Seja sincero, quantos realmente consideram que o que você tem, que diferença eu posso fazer? Seja sincero, tem alguém que pensa assim? Que o que eu tenho não vai ser suficiente para salvar pessoas, para abençoar pessoas, para curar pessoas, para resgatar vidas, para tirar de lugares cheios de vícios, dos demônios. Você se considera assim? Talvez você se considere como esse menino. O que é a minha vida? O que é o meu conhecimento? O que é o nível de Bíblia que eu tenho hoje diante de tanta necessidade? Porque o mundo está tão perdido, o mundo tem tanto mal, o mundo tem tantas necessidades. Eu vejo pessoas tão presas em demônios, em vícios. O que eu posso fazer? Mas saiba que realmente talvez o que você tenha sozinho não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Sozinho nós não somos um zero. Nós não somos nada. Mas quando Jesus entra na história, quando aqueles 5 pães e 2 peixes, aquela criança, aquele menino é apresentado para Jesus e ele consagra, ele entrega o pouco que ele tem nas mãos de Jesus. Jesus pega aquele pouco e é consagrado ao Pai. Jesus então agradece ao Pai por aquilo que foi disponibilizado, por aquilo que foi colocado nas mãos dele. E quando Jesus ora, Jesus então reparte com seus discípulos, que começam a repartir com a multidão, e um vai repartindo para o outro, e aquilo vai se multiplicando, e as pessoas vão se alimentando e não acaba. Eles começam repartindo ali com 10, 20 pessoas que estão à sua volta, achando, bom, já foi o bastante, afinal eram só 5 pães e 2 peixes, mas aquilo não acaba, e começa a multiplicar, e começa a alcançar 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, e quando vê aquela multidão de 15, 20 mil pessoas, considerando homens, mulheres e crianças, foram totalmente saciadas. Porque uma criança, um jovem, alguém que tinha tão pouco, entregou, consagrou o pouco que tinha nas mãos de Jesus. Nas mãos daquele que tem o poder e a capacidade de dar valor, trazer sentido e significado ao que você tem. Por isso, nessa noite, olhe para si, não como alguém que tem pouco, mas como alguém que tem a capacidade de entregar, consagrar a Jesus o pouco que você tem. Pode ser, mas eu estou há poucos meses na igreja, eu não conheço muita coisa, eu nem li a Bíblia inteira ainda. Mas o pouco que você sabe, consagre nas mãos de Deus. Mas eu não tenho muito tempo disponível, eu trabalho tarde e noite, eu só posso vir na igreja uma vez por semana. Entregue, consagre ao Senhor o pouco que você tem. Mas entregue a Ele, entregue nas mãos certas. Porque muitas vezes nós pegamos o pouco que nós temos e ao invés de entregar ao Senhor, ao invés de consagrar àquele que pode multiplicar, nós consagramos e entregamos ao medo. Nós entregamos ao pavor. Nós entregamos aquilo que suga o pouco que nós temos. A dúvida, ao medo, a ansiedade. Realmente, se você pegar o pouco que você tem e colocar no lugar errado, nada vai fazer diferença, não vai resolver nada. E você ainda vai ficar pior, cada vez pior. Mas quando você entrega nas mãos certas, quando você consagra nas mãos de Jesus, Ele é capaz de multiplicar. E o seu pouco talento, a sua pouca habilidade, o seu pouco conhecimento, quando se soma com Jesus, aquilo é multiplicado. Poder é agregado, poder é colocado junto. E então, quando você comunica, quando você transmite a outra pessoa o pouco que você sabe, Jesus multiplica aquele pouco que você tem e gera algo de muito valor. Porque uma palavra, do jeito certo,
falo para a pessoa certa, é capaz de mudar uma vida inteira, mudar uma história. Porque quando temos contato com Jesus, a nossa vida é transformada. Então se veja como alguém que tem a capacidade, como alguém que tem o poder de transformar vidas, de mudar histórias. Então quando você enxergar alguém na sua família, alguém no seu trabalho, alguém na sua rua, alguém que você tiver contato, que você perceber, essa pessoa está desesperada. Essa pessoa não pode mais viver a vida dela sozinha. Não se veja como alguém que não tem o que fazer, mas seja você o canal de bênçãos para alcançar aquela vida. Para que através da sua vida, você com a sua simplicidade, transmita esta mensagem dizendo, olha, eu não sei te dizer muito bem, mas eu percebo que você está passando por uma dificuldade. Você está passando por algo que talvez você sozinha não consiga resolver. Mas eu conheço alguém que já mudou a minha vida, que transformou a minha história. Eu não sei muitos detalhes, mas eu quero te apresentar esse Jesus que mudou a minha vida e pode mudar a sua vida hoje. Ore comigo, deixe Jesus entrar no seu coração, deixe Jesus entrar na sua história, na sua casa. E através disso, essa pessoa será conectada àquele que tem todo o poder, que é Jesus. E esse mesmo Jesus que entrou na sua vida, trazendo significado, trazendo valor, trazendo vida e poder, vai também entrar na vida dessa outra pessoa. A responsabilidade não é sua de fazer algo acontecer. Não fique preocupado com isso. Ah, mas e se eu orar? E se eu falar e nada acontecer? Não se preocupe com isso. A sua responsabilidade é como a daquele menino, de levar a Jesus os seus 5 pães e seus 2 peixinhos. Leve a Jesus, entregue a Jesus o pouco que você tem, consagre a Ele o pouco que você tem, e você verá pessoas sendo saciadas, transformadas, libertas, curadas, salvas, renovadas, porque você se permitiu ser usado, porque você entregou, consagrando nas mãos de Deus o pouco que você tinha. É só isso que Deus espera. É só isso. Consagre o que você tem, e no caminho, no processo, você vai crescendo, e na intimidade com Jesus Cristo você vai sendo edificado, você vai amadurecendo e vai conhecendo cada vez mais. E quanto mais você tiver, mais você terá para entregar também ao Senhor. Mantenha este fluxo aceso. Você recebe, você aprende, você consagra. Você aprende, você é renovado e você entrega ao Senhor. Porque de que vale você vir aqui quarta após quarta, domingo após domingo, sábado após sábado, vigília após vigília, sendo cheio, sendo renovado. Ó, Senhor, me aviva. Senhor, me enche. Me traz o teu fogo. Eu quero ser avivado, quero ter o fogo, quero ver o leão. Se você guarda para você. Isso tudo é para que você se encha, para que você tenha algo de Deus para oferecer às pessoas. Porque Jesus nunca falou assim, ide vós pecadores até os templos para receberdes a salvação. Jesus falou isso alguma vez? Jesus disse, ide vós, cristãos, ide vós, meus discípulos, por toda a terra, e preguem o evangelho, anunciem a salvação. Então é nosso papel como cristãos, levar essa mensagem, levar Jesus por toda a terra. Ah, mas eu não sou um missionário, não sou enviado para ir para a África. Não tem problema, cada um tem seu chamado. Mas na sua casa, no seu bairro, na sua volta, você é um missionário. Você é o sal da terra e luz do mundo. Chamado para influenciar, chamado para transformar, para impactar. Mas isso só vai acontecer se você consagrar ao Senhor a sua vida. Consagre o pouco que você tem. E você verá os milagres acontecendo. E naquele dia foi tamanha a multiplicação que depois que todos foram saciados, ainda sobraram 12 grandes cestos. Com Deus não temos falta de nada. Deus é um Deus de abundância. Ah, mas se eu dedicar meu tempo para outras pessoas, vai faltar tempo para mim. Se eu ofertar na vida de outras pessoas, se eu ofertar na igreja, vai faltar para mim. Se eu me dedicar o meu tempo para as coisas de Deus, como é que eu vou cuidar das minhas coisas, da minha vida? Quando nós consagramos ao Senhor, além de abençoar outras vidas, ainda sobra mais para nós, mais do que nós começamos. Não vai faltar tempo, não vai faltar energia, não vai faltar saúde,
não vai faltar provisão, não vai faltar amigos, não vai faltar família para você. Deus vai acrescentar tudo o que você precisa na sua vida. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o que comer, o que vestir, o que, sabe, de como viver, esses detalhes da vida, Deus cuida. Deus cuida. Porque se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais não vai cuidar dos seus filhos, daqueles que carregam a sua vida, daqueles que carregam a sua presença. Não tenha receio, não tenha medo. Deus está em você. Cristo habita em nós. Ele não está distante, não está lá no céu. Ele está em nós. Ele habita em nós. Não tenha medo, mas consagre ao Senhor o pouco que você tem. E você verá grandes coisas na sua vida. Quantos tem pessoas, familiares ou amigos, que estão presos nas mãos do diabo e não são salvos ainda? Você tem algum familiar, algum amigo, pessoas que você conhece? Todo mundo tem alguém assim, não é verdade? Nós temos pessoas à nossa volta, pessoas que nós amamos, ou talvez pessoas que a gente até gosta, assim, ou conviva. Pode ser que você nem goste da pessoa, mas você sabe que a pessoa está indo para o inferno. Porque é o caminho daqueles que estão longe de Deus. Se existem tantas pessoas que estão precisando de Deus, estão mortas espiritualmente, familiares nossos, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para alcançar essas pessoas? E eu preciso dizer algo nessa noite, talvez isso vai doer no seu coração, mas às vezes é preciso a gente... Tantas pessoas que você conhece estão perdidas, porque nós temos nos calado. Porque nós estamos guardando para nós o pão vivo, esta água viva. Você realmente foi transformado por Jesus? A sua vida mudou para melhor porque Jesus entrou na sua vida? Você pode realmente declarar isso com toda a convicção? Quem foi mudado para melhor porque Deus entrou na sua vida? Alguém? Se a nossa vida melhorou porque Jesus entrou na nossa vida, por que estamos privando isso de pessoas que nós amamos? Pessoas que precisam de nós. Agora, vou fazer mais uma pergunta. Essas pessoas que você conhece, que não são salvas, que não vêm para a igreja, que estão mortas espiritualmente, qual é o lugar que você teria mais facilidade para levar essas pessoas, para que elas pudessem conhecer Jesus? Vou dar algumas opções. Aqui na igreja, o retiro encontro com Deus, um PG de um desconhecido ou a sua casa? Qual é o lugar mais fácil para você levar alguém que você conhece, que você ama e que gosta de você? A sua casa. Este é o maior e melhor lugar para que você possa conectar essas pessoas que estão perdidas, sem Deus, e conectá-las ao Salvador. E deixar que o número 1 vivo que desceu do céu possa alcançá-las e trazer valor e significado. Agora, quantos de vocês estão dispostos a abrir sua casa para facilitar esses encontros de Jesus com as pessoas que você ama? Irmãos, nós temos um trabalho aqui na igreja de PGs que nós estamos estruturando. E com dor no coração eu digo que pouquíssimas pessoas da igreja estão envolvidas. Se você entendesse o poder que o seu lar tem para conectar as pessoas com o Salvador, você ia querer abrir sua casa todos os dias para receber amigos, para receber familiares. Consagre o seu lar. Consagre o pouco que você tem. Irmãos, não é abrir a semana inteira a sua casa para cultos, não. É abrir talvez uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, para que você receba na sua casa pessoas que você ama. Ou que pelo menos você diz que ama. Como a nossa igreja iria crescer se cada lar fosse um local missionário?
Entenda o PG como um pequeno grupo, como uma forma de você abrir o seu lar, a sua casa, para levar a mensagem de salvação àqueles que você conhece. Porque talvez o pastor Rosivaldo possa ter muito mais habilidade para anunciar o evangelho, as verdades do evangelho, possa expor lá tantas verdades teológicas maravilhosas. Mas você, Thay, é melhor com os seus familiares. Talvez o pastor Rosivaldo nunca conseguiria falar. Cada um de nós somos as melhores pessoas para falar com quem nós amamos, porque nós já os conhecemos. Nós sabemos suas necessidades, nós sabemos o que eles precisam. Mas nós precisamos entender que Deus conta conosco. Deus não conta com prédios, Deus não conta com cadeiras, Deus conta com cada um de nós. Cada um de nós é um agente de multiplicação. Cada um de nós tem que ser um agente de salvação. Porque se não esqueça o título de cristão, você não é um cristão. Se você não fizer o que Cristo manda, você não é um cristão se você não se parecer com Cristo. Todo cristão foi chamado para ser parecido com Cristo. É isso que significa um cristão. Alguém que se parece com Cristo. E o que ele fez, por onde ele passou, foi compartilhar do evangelho, do seu amor. É por isso que o pastor Rosivaldo consegue alcançar as pessoas que estão à volta dele. O Lemuel consegue os amigos dele, assim por diante. Kate, a Paola, assim por diante. Cada um de nós. Isabela, a Vanessa, o Jesus. Cada um de nós. Na sua volta. E é assim que o evangelho se multiplica. É claro que é bom quando às vezes uma pessoa é chamada para ir lá longe pregar o evangelho. Mas ele vai lá para lançar uma semente numa terra nova. Mas naquela terra nova, cada uma das pessoas que estiver sendo alcançada é que vai alcançando os seus familiares, seus amigos. E é assim que o evangelho se multiplica. Consagre ao Senhor o que você tem. E você verá grandes feitos através da sua vida e na vida de quem está na sua volta. Amém? Nessa noite, o apelo e a oração, eu não sei nem como pedir para você vir aqui para frente, porque não tem como este apelo não ser para todos nós. Não tem como. Este é um apelo para todos. E eu quero que nesta noite você sonde o seu coração e você compreenda o pouco que você tem. Mas não olhe para si de uma forma a se desmerecer, ou de uma forma de dizer assim, o que eu tenho é muito pouco. Pelo contrário, eu quero que você comece a compreender qual é o pouco que você tem. Se o seu pouco é talvez a hora de almoço no seu trabalho, onde você se junta com algumas poucas pessoas, consagre este pouco ao Senhor. Peça ao Senhor estratégias para que naquela hora do almoço você tenha as palavras certas que vão alcançar as pessoas. Talvez o pouco que você tem seja uma tarde livre, uma noite da semana, algum momento em que você já tem a oportunidade de se reunir com algumas pessoas, alguns familiares. Agora, independente do que você tem hoje, peça ao Senhor por estratégias, por oportunidades. Peça para o Senhor te comunicar o que você pode fazer para Ele. Qual é esse pouco que você tem, que você pode entregar nas mãos dEle. Ah, mas eu ainda estou em pecado. Eu ainda tenho vícios da minha vida que eu não consegui me livrar. Mas qual é o pouco que você tem? Será que é algum testemunho de vida, de livramento? Sabe, mesmo preso em coisas ainda que você se perceba que não é perfeito, não tem problema. Mas pegue este pouco, a sua pouca experiência, os seus poucos exemplos, os seus poucos testemunhos, mas consagre a Ele. Tente identificar qual é a oportunidade que você tem de ser usado por Ele. Se você tem uma casa onde você pode receber amigos, familiares, abra a sua casa. Ah, mas eu não sei como é que eu posso fazer no PG. Nem pense em PG ainda, nem se preocupe com isso. Convide pessoas para sua casa. Convide amigos para sua casa. Assista um filme cristão. Ou fique batendo papo, faça uma janta, coloque músicas de fundo. E ore por oportunidades para que você possa semear a palavra. Ah, mas eu não sei o que falar com suas próprias palavras. Deus, Ele vai colocar as palavras na sua boca. Não se preocupe, mas crie as oportunidades.
Seja intencional nas oportunidades que você vai criar. Junte pessoas. Se você tem medo ainda de pregar, de anunciar, fique tranquila. Junte pessoas como amizade para comer com você. Saia para algum lugar para comer junto. Sabe, desenvolva relacionamentos. Esteja junto com as pessoas. Esteja junto de pessoas que estão precisando de Deus. Para que através da sua vida, Deus possa colocar na sua boca palavras que vão abençoar vidas. Então nessa hora, fique sentado mesmo, com seus olhos fechados. Enquanto o pessoal canta essa música, eu quero te convidar a refletir um pouco mais. E eu oro para que o Espírito Santo esteja tocando nos seus corações e te mostrando pequenas oportunidades. Não espere por grandes coisas ainda, não se preocupe com isso. Ore por pequenas oportunidades de amigos, familiares, conhecidos, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, onde você estiver. Ore por estratégias e oportunidades para compartilhar do amor de Deus. Para onde iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Onde nós iríamos? Num ambiente, num lugar onde nós vemos tanta necessidade. Em momentos, Pai, em que nós percebemos que o que nós temos não é suficiente para fazer nada demais. Onde nós iríamos, Senhor, que nós percebemos que o que nós temos não é capaz de mudar nossas vidas, não é capaz de salvar as pessoas que nós amamos. Mas nós compreendemos, nós entendemos que só Tu tens as palavras de vida, só Tu é a fonte da salvação, só Tu és a fonte da nossa cura, a fonte da provisão, a fonte da salvação, a fonte da vida. Só Tu, Pai, é a fonte. Só Tu, Jesus. Só Tu, Jesus, é a fonte do que nós precisamos. Nos ensine, Jesus, a cada dia a transmitir essa verdade. Nos ajude, Espírito Santo, a identificar as oportunidades. Nos ajude, Espírito Santo, a ter ousadia e coragem de criar as oportunidades, para que nós possamos compartilhar do amor de Cristo que nos alcançou. Que nós possamos compartilhar com fé e ousadia deste amor que nos transformou, que nos curou, que nos impactou, que trouxe valor, que trouxe significado às nossas vidas. Que cada um de nós aqui nesta noite possa compreender que mesmo que nós possamos nos sentir poucos, contigo, Jesus, o nosso valor chega ao máximo. O nosso valor, a nossa vida encontra significado, encontra sentido. Nós encontramos propósito em Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos usa. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos faz de cada um de nós instrumentos nas Tuas mãos. Instrumentos que podem realmente tocar um bom som, que podem realmente produzir uma bela melodia, que através de nós vidas serão alcançadas. Obrigado porque através de nós pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas desistirão de se matar, pessoas serão libertas de demônios, de vícios, pessoas serão transformadas através de nós, e nós veremos isso através de nossas vidas. Nós veremos isso nas pessoas que nós amamos, nós veremos isso nos nossos colegas de trabalho, colegas de aula, de faculdade, de escola. Nós veremos isso no nosso bairro, onde quer que nós estivermos. Mas, Pai, eu oro também por ousadia, coragem. Eu repreendo todo espírito de medo que possa ter aprisionado pessoas aqui. Espírito de mediocridade, espírito de comodismo, espírito de conformismo, que tem feito cristãos neste lugar estarem presos aos bancos, achando que suas atividades na igreja estão sendo suficientes, mas que o Senhor faça cada um de nós como um farol, como uma flecha lançada, uma flecha que atinge o seu alvo, pessoas que cumpram o seu propósito, pessoas que cumpram a sua carreira, pessoas realmente que fazem a diferença, frutificando por onde quer que passarem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pelos grandes feitos que o Senhor fará em nossas vidas e através de nós. Glória a Deus.